Nesse vídeo eu quero contar pra você um pouco da minha experiência de criar uma orquestra do zero. Eu criei uma orquestra de câmara aqui em Cotia, que é a cidade onde atualmente, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu moro. E eu vou te falar como que eu criei, como que foi esse processo e o que que eu aprendi com isso. Se você é novo aqui, meu nome é Jean de Oliveira e desde 2017 eu ensino violino, esse instrumento maravilhoso, para adultos que querem aprender a tocar violino por prazer e com prazer. Se esse é o seu caso, clica aqui embaixo no joinha, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. A ideia em si de criar uma orquestra aqui em Cotia veio de um ímpeto de cansaço de viajar, basicamente. Toquei na Orquestra Jovem de Guarulhos, toquei na Orquestra de Atibaia, fiz alguns cachês com algumas orquestras, toquei na Letare e tudo mais, mas para tudo eu tinha que ficar viajando. E eu sou de Cotia, e eu queria que houvesse algum grupo em Cotia que eu pudesse tocar, que eu pudesse eventualmente ganhar algum dinheiro com ele, para não precisar ficar viajando. Porque apesar de viajar ser bom, estar em casa é melhor, às vezes. Naquela época não era tão melhor assim. Eu não gostava de ficar viajando, e quando eu ia para Guarulhos, às vezes eu perdia 5, 6 horas só me locomovendo até Guarulhos e depois voltando para Guarulhos. Quando inicialmente os ensaios lá em Guarulhos, por exemplo, eram de noite, mas a partir de um momento passou a ser de tarde. E aí, pra mim, saindo aqui de Cotia, era horário de pico pra ir e horário de pico pra voltar. Então era, assim, não era nada saudável mentalmente esse tempo todo perdido no trânsito. Nessa época eu não tava tocando, agora que eu tô lembrando, nessa época eu não estava tocando de forma fixa em lugar nenhum. Então eu queria voltar a tocar em orquestra, tocava assim, esporadicamente quando me convidavam pra alguma coisa, mas eu queria voltar a tocar em algum grupo fixo. Obviamente eu não ia montar uma orquestra sinfônica, então a minha ideia era montar uma camerata. Uma camerata são geralmente 12 pessoas, por volta de 12 pessoas. Então são alguns violinos, algumas violas, violoncelo e um contrabaixo. Então eu tinha que achar essas pessoas. Então eu comecei a mandar mensagem para amigos de orquestra, pessoas que eu conhecia, pessoas que eu gostava. Essas pessoas começaram a chamar outras pessoas e tudo mais. E eu precisava de um lugar para ensaiar. Então o que eu fiz foi alugar uma sala comercial pra gente ensaiar, do meu bolso. Então eu aluguei uma sala comercial. Obviamente eu usava essa sala comercial para gravar vídeo. Gravei alguns vídeos nessa sala comercial, inclusive. Também era a sala que a gente usava para ensaiar com a camerata. E eu usava para atender alguns alunos particulares lá nessa sala também. Então eu aluguei essa sala, precisava de uma sala para ensaiar, que coubesse as 12 pessoas. Precisava de cadeiras, isso é uma coisa que às vezes as pessoas não pensam. Precisava de 12 cadeiras. Como que eu consigo essas cadeiras? Aí eu fui pesquisar as cadeiras que eram usadas em ensaios de orquestra, porque eu queria as mesmas cadeiras. Aí eu fui pesquisar, achei um fornecedor aqui próximo, se eu não me engano era em Osasco, onde tinha uma fábrica de cadeiras. Fui lá, ou perto da região de Osasco, alguma coisa assim. Conversei com um amigo meu que tem uma lanchonete, o Finha, que tem a melhor coxinha do Brasil. Ai, porque é de Sorocaba. Já trouxe um monte de gente de Sorocaba aqui e eles falam que é a do Finha também. Então, melhor coxinha do Brasil, que é a do Finha. Conversei com ele e falei, cara, você não quer patrocinar a gente com umas cadeiras, não? E aí ele, tá, gente, eu topo. E aí ele doou algumas cadeiras, eu comprei o restante das cadeiras. Não só ele doou as cadeiras, como ele era o patrocinador dos lanches da camerata. Então quando a gente ensaiava, fazia o intervalo do ensaio, a gente ia comer lá os salgados do Finha, ele que patrocinava esses salgados. Eu que imprimia as coisas em casa, então basicamente eu bancava todas as coisas que precisavam de dinheiro, né? Nesse primeiro momento. E no segundo também, e no último parecia que era o primeiro. Eu bancava todas essas coisas que precisavam de dinheiro. Tinha gente que vinha de longe e não necessariamente podia estar investindo esse dinheiro pra ir pra um ensaio que não ganhava nada. Todo mundo tava vindo na amizade. Ninguém tava ganhando nada. Algumas pessoas vinham de longe mesmo, tipo Diadema. O Davi saía de Diadema pra vir ensaiar aqui. Em algum momento ainda eu quero retribuir cada uma dessas pessoas que confiaram em mim lá naquele período. Então o Davi saía de Diadema, a Luana saía de São Bernardo, e algumas dessas pessoas às vezes eu ajudava não, né? Eu tava me ajudando no final das contas, né? Que é pra pelo menos a passagem ter alguma cobertura. Acabava não sendo tudo, pelo que eu me lembro, mas assim, pelo menos a pessoa não ficava tanto no prejuízo assim, né? A Thiago Dias era uma das pessoas que veio, Gustavo Fernandes é uma das pessoas que veio. Eu vou esquecer aqui o nome se eu for tentar mencionar todos, mas muita gente confiou nesse projeto e veio para alguns ensaios, gravamos vídeos pro YouTube. Tem um canal aqui no YouTube que se chama Camerata Filarmônica da Granja Viana, que tem alguns vídeos que nós gravamos, às vezes num formato menor, às vezes num formato com todo mundo e tudo mais. E beleza, precisávamos de um lugar para fazer o concerto. Consegui entrar em contato com a mídia local, com o Granja News na época, que é um jornal local aqui da Granja Viana. Juntos conseguimos o espaço da VURT, que é um centro cultural aqui em Cotia, que tem um teatro
lindíssimo, que hoje, até onde eu vejo, parece que não é mais utilizado. Inclusive, o pessoal da Vurt, se estiver vendo e quiser que aconteça alguma coisa aí no teatro, mandou uma mensagem pra gente. Eles têm um teatro lindo lá, que para usar o teatro nós tínhamos que pagar a pessoa da iluminação. Pra mim era um valor bem alto na época. Eu não vou lembrar exatamente quanto, mas era tipo R$400, algo do tipo. Eu não lembro exatamente o valor. Então eu tinha esse gasto que eu tinha que ter toda vez que fosse ensaiar ou gravar coisa na Vurt ou fazer algum concerto na Vurt. Foi assim que nós iniciamos e nós tínhamos que fazer um primeiro concerto oficial, né, da Camerata, onde as pessoas iam pagar ingresso, elas iam ir pra assistir a gente e tudo mais. E nós fizemos esse concerto, foi um concerto de Natal. Se eu não me engano, em dezembro de 2016 foi esse concerto. Trabalhamos bastante para vender os ingressos. O Granja News também trabalhou bastante para vender esses ingressos. Conseguimos uma parceria com o Shopping Iguatemi, que doou 200 panetones, uma coisa assim. Então doou 200 panetones pra Camerata. E aí a gente pôde presentear quem foi no concerto com um panetone de Feliz Natal, algo nesse sentido. Fizemos um concerto meio didático. Então convidei alguns amigos. Ia ter cachê porque ia ter gente pagando os ingressos, né? Tava as pessoas pagando os ingressos. E aí lotamos o teatro da Vurt. Tinha umas 200 e poucas pessoas. O ingresso, eu não vou lembrar exatamente o valor, mas é talvez R$25, R$30. Lotamos o teatro. Teve cobertura da TV, então tinha um programa que se chamava, talvez exista ainda, se chama Berenice e Você, que é um programa talvez da Gazeta. A galera foi lá, filmou, veiculou a matéria que fizeram com a Camerata, imprensa local, tinha TV, tava lá, muitos amigos no palco tocando junto, foi super, super legal. Terminou o concerto, fui na bilheteria, recolhi o suado dinheirinho de 1 ano e meio, talvez 2 anos de ensaio pra acontecer, viagens e ensaios que não eram pra nada no final dos contos, era pra gravar vídeo pra internet, a maioria dos ensaios basicamente era pra isso. Nós tínhamos também, vale lembrar que nós tínhamos também um Apoia-se, que é tipo uma coisa de financiamento coletivo, onde nós tínhamos doadores também que ajudavam. Era um padrinho na época. Esses doadores, eu não tirava tudo do meu dinheiro. Eu fui injusto quando eu falei isso, não tirava tudo do meu dinheiro. Pelo menos uns 40% do valor vinha das pessoas que ajudavam através do padrinho, que ajudava a custear tanto a sala, quanto a confecção das partituras, tinha que confeccionar partituras, e outros gastos, basicamente, que uma orquestra tem, passagens e tal. Fizemos esse concerto, fui na bilheteria, recolhi o valor, paguei o cachê de todo mundo que foi, então todo mundo recebeu. Finalmente, depois eles terem ido em sei lá quantas vezes pra Cotia pra ensaiar, peguei esse dinheiro, paguei cada um dos músicos, paguei a pessoa da iluminação, paguei quem eu tinha que pagar e sobrou R$80. Eu fui o único que não ganhei cachê, no final das contas. E aí, com esses R$80, algumas pessoas que ficaram ali ainda, a maioria dos músicos, cada um foi pra sua casa, ou cada um foi pros seus outros compromissos, e eu peguei os R$80 e alguns músicos que ficaram ali, que eram mais próximos, a gente foi numa pizzaria e comemos pizza e conversamos e demos risada, e a conta quando chegou deu, sei lá, R$220. E aí eu tive que pagar o restante. Apesar de ter sido um projeto muito legal, que me trouxe muitas felicidades, e hoje me traz muita nostalgia, naquele dia eu decidi que eu ia encerrar esse projeto porque ele não tava fazendo sentido. Eu tava colocando muito mais energia do que o retorno que aquilo tava tendo naquele momento, pelo menos. E obviamente eu tava fazendo tudo de forma independente. Eu não sabia nada sobre captação de recursos, não sabia nada sobre leis de incentivo, não sabia nada disso. Tava fazendo tudo de orelhada e por amor à música e tudo mais. Infelizmente, nós tivemos que dar uma pausa nesse projeto. Quem sabe algum dia não volte a Camerata Filarmônica da Grande Viana, mas essa foi a minha experiência criando uma orquestra. Fizemos um concerto oficial, fizemos fotos oficiais, saímos no jornal, gravamos CD, que nunca foi distribuído, nunca foi pra lugar nenhum. Gravamos um CD de Natal no estúdio do Jun, na época, que foi um dos patrocinadores desse projeto. Então foi muito legal, eu aprendi muitas coisas do que fazer e do que não fazer, do que esperar e do que não esperar. Foi uma experiência riquíssima. Eu ainda tenho vontade de ter algum grupo de câmara, como uma camerata, um quarteto de cordas, uma orquestra. Não necessariamente para tocar no grupo, para ser o diretor do grupo de alguma forma, diretor artístico talvez, regente, quem sabe. Uma curiosidade, inclusive, quando eu comecei a estudar música, minha intenção não era tocar violino, minha intenção era ser maestro desde o início, mas isso acabou ficando de lado à medida que eu fui me apaixonando pelo violino. Então, basicamente, essa foi a minha experiência criando e pausando. Talvez não terminou, aprendi muita coisa, sou muito grato a tudo que aprendi lá, todos os momentos que vivi com os colegas que participaram, que talvez fique algum aprendizado aí para vocês, de fazer contas, ver como que é a viabilidade
viabilidade. Se não tem viabilidade financeira, talvez seja bom achar outras formas de viabilizar isso. Ou se você pode, na época eu não podia, né? Eu tava me esforçando o máximo que eu podia pra fazer acontecer. Talvez essa seja a lição. Pra que uma coisa dê certo, talvez a gente tenha que tentar várias outras que não dão certo. Eu tentei muitas coisas. Muitas e muitas coisas que eu sentia que eram corretas pra mim. Eu sentia que aqui, agora vai. E não foi. Agora vai e não foi. Agora vai e não foi. Você tenta tanto coisas que você gosta e coisas que você acredita que às vezes você acerta. Um outro motivo de eu querer criar uma orquestra é que eu queria criar uma orquestra onde as pessoas se gostassem. Isso é uma coisa rara. Então eu queria criar uma orquestra onde as pessoas se gostassem, onde as pessoas fossem amigas, onde o clima fosse legal. Porque em todos os outros lugares que eu toquei, eu não sentia muito isso. Onde as pessoas se gostassem ou se importassem muito umas com as outras. Naquela época eu não sentia isso. Hoje, olhando em retrospecto, eu vejo que talvez eu tinha uma visão enviesada por N motivos. Eu queria tocar com amigos. E eu tive o prazer de tocar com amigos durante esse tempo. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa história, tá gostando desse formato de compartilhar experiências pessoais, clica aqui embaixo no joinha, no gostei, se inscreve no canal. Comenta, você já tentou criar um grupo musical? Como que foi a sua experiência? E esse foi só um dos grupos que eu tentei criar. Já tive quartetos, já tive essa camerata, já tive grupo de casamento. Cada um traz uma experiência, cada um traz um aprendizado no final das contas. Então deixa aqui seu joinha, se inscreve no canal, um abração e até mais. Tchau.